Para quem não me conhece, Marcelo Bigardi, sou pastor Bola de Neve lá em Curitiba, sou casado com a Viviane há 21, vou fazer 21 anos em julho, então já conto isso. Temos 4 filhos, tem um filho de 18, uma filha de 12, adotamos uma criança que tinha 3 anos, chegou com 3 anos e agora tem 8, e adotamos um bebê que tinha 3 meses e agora tem 3 anos. Eu sempre brinco que quando eu comecei a ter filho eu tinha cabelo ainda. Então a gente está muito feliz, os filhos estão crescendo, a igreja está crescendo. Deus, como é bom poder andar com Deus, amém? Com Deus sempre as coisas vão melhorando, amém? Quero fazer uma oração e começar essa mensagem que eu estava orando. Deus, o que o Senhor quer que eu fale lá? Porque hoje de manhã eu falei para a liderança da igreja. Ontem eu comecei um curso novo lá em Curitiba com os meus líderes de células, presbíteros, diáconos e futuros líderes, que é um treinamento de reciclagem e mostrar a visão da igreja. Tinha lá bastante gente na igreja. E hoje eu fiz o meu café com liderança. Aí eu abro para as igrejas de Curitiba, abro para a igreja toda. O de sexta-feira foi mais fechado. Então eu estava com 2 pregações assim, bem tops, bem top líder, né? Bem fechada para a liderança. E eu falando assim durante a semana, Deus, o que o Senhor quer falar lá em São Gonçalo? E eu senti de trazer uma mensagem que não é diretamente num treinamento de líder que eu falo. Eu falei num culto, só que eu creio que se Deus pediu para eu falar aqui, vai ministrar nossas vidas. Amém? Então vamos estar orando. Pai, obrigado pela viagem, por ter me trazido em segurança, obrigado por cada pastor que está aqui, obrigado por esse seminário. E eu te peço, Espírito Santo, continua agindo através da minha vida, falando através de mim, e encontrando corações abertos para ouvir a tua palavra e colocá-la em prática em nome de Jesus. Nós te louvamos pelo privilégio de pararmos para poder aprender de ti com cada pastor que está aqui. Continua à frente, continua sendo glorificado, e que eu não atrapalhe o teu agir, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está no teu lado. Não olha para mim agora. Olha para a pessoa que está no teu lado e só faz uma pergunta para ela. Fala assim, meu querido. Fala forte, igual carioca. Fala assim, meu querido. Ou meu querido. Fala, ô meu querido. Pergunta para ele assim, quanto vale seu cachorro? Ô Bigardi, você veio para um congresso de líderes em São Gonçalo, o que tem a ver cachorro com essa mensagem? Amados, eu sou muito fã dos filmes do Rocky Balboa. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu tinha um pôster desse tamanho do Sylvester Stallone, que ainda era garotão na época. E eu lembro que eu já estava casado, meu filho que tem 18 anos devia ter uns 8, faz 10 anos isso. E nós pegamos um final de semana para assistir a série toda do Rocky. Pegamos o primeiro, acabava o segundo, o terceiro, o quarto. Quando acabou, meu filho olhou para mim, pai, eu quero lutar boxe. Ele já queria ter um futuro. E nesses dias, eu me lembrei da história do início, o início dos filmes do Rocky Balboa. O seu autor, o Sylvester Stallone, era uma pessoa que tinha uma história na mente. Repete comigo, só uma história. Falando nisso, pastor, quanto tempo eu tenho para pregar aqui? Quanto tempo eu tenho para pregar? 1 hora. 1 hora, fechou? Contando agora? Fechou. Não, vai me avisando aí, tá? Mas vai dar certo. Sylvester Stallone era uma pessoa que tinha uma história na mente. Repete comigo, só uma história. Qual era a história? De um homem simples que, ao vencer os seus desafios, se tornaria um campeão mundial de boxe. Só que até ali era só uma história. E ele, o Stallone, era alguém que não tinha condições de colocar essa história e fazer ela virar um filme. E o que ele tinha naquele tempo? 26 anos, ele estava totalmente quebrado, estava estagnado na vida, tinha só 2 calças, seus sapatos tinham buracos. Quem já andou com o tênis furado aqui? Quando chove, você não fica desesperado? Meu irmão, eu já andei assim, é desesperador. E todos os sonhos de sucesso do Sylvester Stallone estavam muito longe de se tornar realidade. Só que ele tinha algo, ele tinha um cachorro, o Bruticus, um negócio assim. E Stallone conta que naquela época era tão difícil para ele, que ele pegou aquele cachorro, que era o seu amigo, e amados, tem hora que a vida está tão difícil, que se você chamar a sua mulher de meu bem, o banco vai lá e toma ela, é ou não é? E quem é que não abandona a pessoa? Já viu um morador de rua? O cara não tem casa, o cara não tem carro, o cara não tem dinheiro, mas ele tem Tenta levar para tua casa o cachorro, ele te morde. Ele fala, não, ele é o meu dono. E o Sylvester Stallone tinha um cachorro. E ele falou que ele passou tanta dificuldade que ele teve que vender o cachorro dele fala para o irmão do lado, $40. Alguns anos depois, ele conseguiu vender o roteiro do filme Rocky.
E ele voltou e foi procurar o seu cachorro. E o comprou. Adivinha por quanto? Repita comigo: $15.000. Pergunta para o irmão do lado: quanto vale o seu cachorro? Pastor, nem cachorro eu tenho. Eu também não. Eu tenho uma gatinha e tenho uma chinchila. Eu tirei o cachorro de casa. Mas, em outras palavras, quanto é que vale o seu sonho? Quanto é que vale a sua identidade? Quanto é que vale a sua visão? Quanto é que vale a sua vida? Em outras palavras ainda, o quanto que você está disposto a abrir mão de algo bom para viver algo melhor em Deus? Todo líder que Deus chama, Ele não chama para viver de uma vez. Você sabe disso. Deus, Ele te mostra um pouquinho da história e Ele, se você for andando em obediência, Ele vai abrindo a visão. Ele conhece toda, mas Ele vai mostrando de ponto em ponto. Enquanto você está disposto a abrir mão de algo bom para viver algo melhor? Mateus capítulo 9, versículo 18, é o texto que nós vamos estudar aqui nesse tempo que eu tenho. Mateus 9, 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. A primeira situação que a gente vê aqui, amados, é que Jesus, repete comigo assim: Jesus não estava parado. E eu sei que tem um monte de pastor aqui, hoje é a vingança, porque a gente manda a igreja inteira repetir, não é? Hoje eu mando e você vai repetir. Mas vamos lá, a vingança. A primeira situação aqui é que Jesus não estava parado, Ele estava em atividade, Ele estava trabalhando, Ele estava ministrando. O versículo começa dizendo: enquanto essas coisas lhes dizia, ou seja, Jesus estava cumprindo a sua missão. Pergunta para mim, qual missão? Lucas 4, versículo 16, olha o que a Bíblia diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Então a Bíblia está dizendo que Jesus, ele sabia que a missão dele era ensinar, era apregoar, amém? E ele estava fazendo isso. O que eu estou querendo dizer é que quando uma atividade é importante, quando você está exercendo a sua atividade, geralmente você não pode ser interrompido, sim ou não? Pensa comigo. Enquanto Jesus está ministrando, chega um chefe. Quem era esse chefe? Uma autoridade, uma pessoa conhecida, uma pessoa importante, e uma pessoa que, por ser chefe, sabia que ele não podia atrapalhar o trabalho de outra pessoa. Faz sentido até aqui? Sim ou não? O que levou esse homem, que era chefe, que sabia que Jesus estava cumprindo o trabalho dele, interromper Jesus no meio do seu trabalho? Repete comigo: uma necessidade e uma dificuldade. E ele chega e diz assim: a minha filha morreu agora mesmo. Amados, a menina não estava doente, a menina não estava internada, ela havia morrido, era o fim. Sim ou não? Para quem? Era o fim para pessoas naturais, era o fim para pessoas que não conseguem ver além. Mas esse homem, ele estava disposto a abrir mão de algo bom para conseguir algo melhor ainda, e eu vou te explicar. Esse homem, ele não se contenta com essa situação, e ele diz assim: eu ouvi falar de um homem que está fazendo a diferença no nosso meio. Eu ouvi falar de um homem que tem curado pessoas, eu ouvi falar de um homem que tem ressuscitado pessoas. E pergunta que eu te faço: você acha que ninguém chegou para ele e falou assim: não viaja, cara, tua filha morreu, vai querer incomodar Jesus? E outra, Jesus era famoso, sim ou não? O cara ressuscita, cura pessoas, ele era famoso. E aí, algumas pessoas devem ter interrompido ele. A Bíblia não mostra essa parte, mas a Bíblia é uma história real de pessoas reais, ok? E sempre haverá pessoas que serão duras e diretas em relação à sua perda. E nós, como líderes, nós sabemos que muitas vezes, para a gente crescer, a gente vai ter que ser puxado para trás, sim ou não? E nessas horas, nós conheceremos pessoas, e já conhecemos pessoas, que não pouparão palavras para tentar te atacar, para tentar te fazer ficar parado. Pessoas que não serão sensíveis às suas necessidades. Só que esse homem, mesmo sendo um chefe, mesmo tendo autoridade, deixou essa necessidade de lado. Posso explicar mais ainda? Sim ou não?
O que aconteceu com a filha desse chefe? Gente, morreu. Vamos lá. O que aconteceu com a filha do chefe? Isso. Ela? Qual que era a obrigação dele como pai? Só que antes de enterrar, o que a gente tem que fazer? Fazer a papelada, pegar o atestado de óbito, os preparativos para enterrar a filha. Essa era a sua obrigação. Amados, olha para mim. As pessoas estavam esperando isso dele. Ele era o pai, ele era o chefe. Cara, tua filha morreu, enterra a tua filha. Tudo bem? Mas ele deixa isso para depois. Era algo importante? Sim, caramba, minha filha morreu, vou ter que enterrar. Mas ele deixa algo bom, importante, para ir atrás de algo melhor ainda. Que é o quê? A resposta de uma necessidade. Ele se levanta e vai ao encontro de Jesus, e ele vence todos os comentários de quem? Parentes, amigos. Estão aqui? E ele talvez tenha deixado a esposa chorando, talvez tenha deixado os outros filhos desesperados em casa, e ele sai. Repete comigo, ele sai. Fala assim comigo agora. Só que ele sai com um destino. Meu irmão, tem horas que Deus vai pedir para a gente tomar algumas atitudes, amém? Tem hora que Deus vai falar, como o pastor Bruno, eu não peguei a mensagem do pastor, mas eu peguei a do Bruno. Tem hora que Deus vai te dar uma missão, Neemias, vai reconstruir, age, tem uma atitude, legal. E quantas pessoas saem para fazer algo, e a atitude, o coração quer fazer a coisa certa, ele quer fazer a coisa certa, mas ele não tem um destino. E para quem não sabe onde vai chegar, qualquer lugar tá bom para ele. Vocês estão aqui? A ideia era, ele sai para um destino. Eu ouvi falar de um homem chamado Jesus, e eu preciso ir até ele. Ótimo, lindo e maravilhoso. Mas eu acabei de falar, Jesus era famoso, sim ou não? As multidões seguiam Jesus? Qual era a certeza de que ele ia conseguir falar com Jesus? Zero. O cara deixa de enterrar a filha, olha o que eu estou construindo com vocês. Ele deixa de enterrar a filha, ele deixa a família falando mal dele, a esposa chorando, os filhos chorando, e ele fala assim, eu vou falar com esse homem. Sabendo que Jesus estava rodeado de pessoas. O que é isso, gente? Fé. O que é isso, gente? Isso, fé. Ele toma uma atitude, e ao chegar de uma maneira incrível, Jesus olha e se aproxima dele. E ao interromper Jesus da sua missão, que era ensinar, qual é a primeira atitude desse homem? Desespero, sim ou não? Não. Presta atenção, gente. Vamos ler o texto de novo. Mateus 9,18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximando-se... Não tem o texto aí. Está em algum lugar, está na Bíblia, 9,18. Mateus 9,18. Fala para a pessoa do lado. Ele adorou. Ele era uma pessoa importante? Ele estava com uma pressão incrível na cabeça? Meu irmão, graças a Deus eu não perdi nenhum filho. Mas eu tenho amigos que perderam filhos. E eles dizem assim, é uma dor fora do normal, Bigard, não queira sentir. Então ele tinha acabado de perder a filha, a pressão na cabeça dele estava gigante, concorda comigo? Vozes de condenação nos seus ouvidos, e mesmo assim, diante daquele que poderia trazer solução para o seu problema, ele abre mão da sua necessidade, que é a cura, ele não perde a cura. O que ele faz? Ele faz algo melhor, ele reconhece, você é maior do que eu vou te adorar. Meu irmão, mesmo diante da maior dificuldade da sua vida, ele consegue entender quem é Jesus na vida dele. Quem é líder aqui? Levanta a mão. Quando eu falo líder, não é um cargo, tá? Amém? Mas eu não sou líder da igreja, eu não sou líder do meu trabalho. Liderança é autogoverno. Se você não souber liderar a sua própria vida, alguém vai liderar no seu lugar. Com isso na mente, quem é líder aqui? Ok, então vamos lá. Mas deixa eu mudar o assunto. Quem aqui cuida de algum ministério da igreja, ou de pessoas? Ministra pessoas, levanta a mão. Eu abri 80 igrejas no estado do Paraná, eu sou pastor, supervisor de 80 igrejas até hoje. Eu quero abrir mais igrejas lá. Então, eu tenho muitas igrejas que eu cuido. E a minha também, que é um pouquinho grande. Sabe qual é a questão, amados? Às vezes eu vejo pastores desesperados. Pastores, tá dando, vão fechar a igreja, não sei o quê. E eu tenho que ligar para os caras e falar assim, ô queridão, você esqueceu que a igreja não é sua? De quem é a igreja? Jesus, pode falar, tá. De quem é?
Se Ele te colocou lá, você é só um instrumento. Mas de quem é a igreja? E aqui entra a questão, porque Jesus falou assim: eis que o meu fardo é leve. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe o que geralmente líderes dizem? Vida e abundância para o povo. Para nós a gente está ferrado, porque para nós é tudo peso, pressão. Mentira, quem falou? Meu irmão, você precisa aprender a carregar essa cruz. Fala para o irmão do lado, cada um tem a cruz do tamanho exato das suas costas. Amém? Deus não dá uma cruz maior que você possa carregar. Se Ele te dá uma cruz, isso então me faz entender que cada um tem a igreja que merece, cada um tem o cônjuge que merece, cada um tem a sogra que merece, cada um tem o pastor que merece. Amém? Ah, eu não aguento, mas aguenta. Se Deus te deixou passar, você aguenta. Talvez você seja um banana e não queira aguentar, mas a sua cruz tem que carregar. Por que tem gente que não aguenta carregar a cruz? Pergunta para mim, por quê? Porque está carregando a dele e do vizinho. Porque está carregando a dele e da igreja. Meu irmão, a Bíblia diz para chorar com os que choram, amém? Haverá problemas que eu vou chorar com as pessoas? Sim. Naquele momento, choro, estou com você e tal, mas eu não vou levar para casa o seu problema. Eu vou te ajudar, eu vou chorar com você, mas eu vou chegar na minha casa, eu costumo pensar que problema é igual carro. Você leva o carro para o quarto? Você deixa onde? E no outro dia? Você desce, pega o carro. O que eu fiz na minha vida? Deixei os desafios que eu tenho que enfrentar na garagem. Vamos curtir as crianças, vamos curtir a esposa. Ah, mas está um monte de coisa acontecendo na igreja. Amanhã eu resolvo. Porque se você for dormir preocupado, você não dorme, tua cabeça não descansa, e amanhã o problema está lá, e você não está com a cabeça refrigerada. Se você aprende a deixar ele de lado e falar, Jesus, eu vou fazer o meu melhor amanhã, mas me ajuda a descansar, sabe o que acontece? Você dorme, você descansa, no outro dia, o problema que era desse tamanho se transforma nesse, porque você está bem, está descansado. Vamos lá, vamos resolver, agora é a hora. Problemas cabeludos, carecas, não sei que tamanho que eu estou careca, eu falo cabeludo, você fala assim, você não tem problema então? Tenho. Mas de quem é a igreja? Você é o chefe ali, você é o pastor, você é o líder, sim ou não? Sim. Mas amados, quantas pessoas tristes porque os outros tomaram decisões precipitadas, erraram. Meu irmão, a igreja não é sua. Quando você chegar no céu, Deus não vai te cobrar de atitudes que outros tiveram que tomar. Ele vai perguntar só uma coisa: filho, você fez o seu melhor? Aí você vai ter que responder. Se você fez, Deus, eu fiz o meu melhor. Se as pessoas te ouviram ou não, o problema é delas. Mas Deus vai te perguntar, você fez o melhor? Ele sabe a verdade. Esse chefe chega diante de Jesus e ele reconhece. Eu tenho um baita de um problema. Qual é o problema dele? Morte da filha. Mas ele chega diante de Jesus e diz, eu te reconheço. E ele adora. Amém? Vamos lá? Eu estou acelerando aqui por causa do tempo. O que eu estou querendo chamar a tua atenção é: quais são as atitudes que você tem tido diante das dificuldades? Porque, meu irmão, diante de dias tranquilos, todo mundo é bonzinho. Quem está feliz hoje? Só fala amém, levanta a mão. Alguém está feliz hoje? Dá um sorriso para o irmão do teu lado. Não é fácil dar um sorriso hoje que você está bem? E no dia que o bicho está pegando? E no dia que você está sendo injustiçado? E no dia que você descobre que você foi processado injustamente, que bloquearam o teu carro, bloquearam a tua conta, e você fala, o que eu fiz? E vai ver que é uma injustiça, aconteceu comigo esse mês. Caramba, cara, o que fizeram? E nesse momento, o que sai de você? As irmãs solteiras lá de Curitiba, eu sempre falo assim, deixa 50 guardado. E quando você estiver gostando de alguém, pede para esse namoradinho, para essa pessoa que está gostando, e jogar a bola e dá 50 para alguém bater nele. Fala assim, dá uma pancada naquele cara ali. Porque o que está dentro vai sair ali, no futebol. Concorda comigo? Porque a gente conhece pessoas que para casar são um anjo. É o príncipe vindo no cavalo. Quando casa na lua de mel, o que acontece? Ele vira o cavalo. É uma mutação genética ali. Agora, mudou por causa da pessoa ou ele já era um cavalo? Já era. Por isso, fala para o irmão do lado assim, você não pode esconder quem você realmente é.
E como Deus te conhece, e Ele sabe que nós como líderes somos um exemplo na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade, Ele vai te apertar para que o mundo, para nos envergonhar diante do mundo? Não, para mostrar para a gente mesmo que nós precisamos ser curados, amém? Então, esse homem, diante da maior dificuldade dele, ele se abre diante de Deus e ele o adora. Ele fala mais ou menos assim: Senhor, eu estou arrasado, eu não tenho forças, mas eu estou aqui diante do único que pode trazer solução para o meu maior problema. E qual é o maior problema dele? Não era a morte da filha, era a dor no coração. Cura o meu coração primeiro, para eu poder trazer. Meu irmão, o que esse cara queria era: cura o meu coração para eu poder trazer alívio para minha família. E aí o que esse cara faz? Ele o adora, e aqui vem o detalhe, repete comigo: ele adorou e agiu. Mateus 9,18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu. Ó, a filha está lá aqui no exemplo, né? Eu voltei para cá. Não sei se fez sentido para você, mas eu, como sou meio artista, eu estou falando toda hora que a menina morreu aqui, agora daquela já ressuscitou. O que eu estou me esforçando para tentar te dizer é, falar para o irmão do lado: Deus não ignora a sua dor. Deus não está ignorando a sua dor, Ele só está querendo ver qual é a forma que você está se aproximando diante dele durante a sua dor, ok? E esse chefe, apesar da dor, o adora, mas em seguida ele fala, ou seja, repete comigo: adoração e atitude. Vamos lá, essa mão é adoração, essa aqui é atitude. Mês das mulheres, só as mulheres. Agora a mulher é que é homem, vamos lá? Adoração e atitude. Duas características que todo líder que quer ser um instrumento de Deus nessa terra precisa ter, amém? Adorar e dizer, ter atitude. Sabe o que acontece em seguida? Esse cara, ele chega, ele adora, mas ele fala, ele age. Tem gente que fica orando, ora, e Deus dá direção e ele nunca age, porque ele diz assim: não, eu estou no lugar secreto, amados, eu amo o lugar secreto, amém? Nós criamos uma torre de oração em Curitiba há 9 anos, acordar de madrugada, e para lá, isso mudou a minha história, mudou a minha vida, eu amo isso. Mas na torre de oração, eu descobri um outro homem dentro de mim, eu descobri um escritor que não tinha 9 anos atrás. Eu vou lançar em abril meu 19º livro, legal? Amém? Legal, não é? Mas dá trabalho pra caramba. Então, se eu não parar e mexer na minha agenda, os livros que Deus colocou dentro de mim, eu não consigo digitar, eu não consigo escrever. Estão entendendo? Então, assim, adoração, oração, eu estou aqui no altar, aí Ele vai te dar ideias, você vai precisar agir. Tem gente que está orando, está desse tamanho de ideias, mas ele nunca tem uma atitude. E posso te falar um negócio legal? Deus vai dar ideias específicas para você no lugar onde Ele te colocou. Porque se você chegar e falar assim: Biga, como é que você faz para crescer a igreja? Eu não posso te falar, porque as estratégias estão para Curitiba. Dá certo lá. Agora, você não copia a estratégia, você copia princípio. Aonde eu descobri isso? Na torre de oração. Opa, abre uma torre, começa a orar mais do que o normal, Deus vai te dar as suas estratégias. Quem está entendendo? Está entendendo mesmo? Está fazendo sentido, amém? E aí, sabe o que eu acho muito louco nessa mensagem? Vem comigo. O cara está aqui. O que tinha aqui mesmo que eu falei? A filha morta. Ele vai até Jesus. Tem certeza que Jesus vai ver ele, vai ouvi-lo? Não, mas ele vai. De alguma maneira Jesus ouve, porque ele é atraído por fé. Amém? Ele adora, ele fala a necessidade e Jesus segue ele. Meu irmão, vocês estão aqui? Quantas pessoas durante os 3 anos de ministério de Jesus devem ter convidado ele para ir jantar na casa dele? Para pensar. A Bíblia não fala, certo? Mas um monte de gente. Por quê? Porque Jesus era o cara. Todo mundo queria: vem aqui na minha casa, vem aqui conhecer olha o quadro, olha, todo mundo queria. Esse cara que não tinha noção nenhuma, Jesus falou: eu vou com você, e o seguiu. E sabe o que eu aprendo aqui? Repete comigo: Jesus se move através de atitudes de adoração e fé. Amém? Por que algumas pessoas são mais respondidas do que outras? Olha o que eu falei, não que são mais ouvidas por Deus, mas que são mais respondidas por Deus. Por quê? Por causa das atitudes de fé. E a Bíblia diz que sem fé é... Fala essa palavra bem forte. Mais forte. Isso. Impossível
agradar a Deus. Se Deus se agrada da fé, podemos ver então que ele se move em direção à fé. Tinha uma multidão no lado dele. Por que ele olha para esse cara? Porque ele sabia que esse cara saía lá da casa e veio. Ele falou, esse cara tem fé. Fala para o irmão do lado, Deus te conhece. Fala assim para ele, Deus sabe o que você fez no verão passado. Ele sabe, amém? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Repete comigo, fé é a certeza. De novo, fé é a certeza. Olha para mim, se é a certeza, então não há espaço para dúvida em quem anda em fé. A Bíblia está dizendo, fé é a... Não tem espaço para dúvida. Esse chefe, ele sabia, ele saiu da casa e ele falou, eu vou falar com Jesus. O pessoal começou a falar assim, não vai, ele é famoso, está cheio de gente. Eu vou falar com Jesus. E quando ele chega lá, Jesus diz, vamos voltar, vou com você. Cara, isso é impressionante. Sabe, Jesus não só o ouve, Jesus vai com ele até a casa dele. Amados, eu quero que Jesus entre na minha casa. Você também quer? Mas para isso, presta atenção, repete comigo, minhas atitudes precisam atraí-lo. Existem situações da tua vida que Deus vai te dar um sonho, que Deus vai falar, faça tal coisa, e é isso que vai atrair ou não a presença dele. Ele vai te chamar sempre? Sempre, independente de se você obedecer ou não. Mas o que vai mover o milagre de Deus e ir até a tua casa? A fé. Posso dar um exemplo? Não? Então beleza. Participa, gente. Eu vim lá do fim do mundo, lá de Curitiba. Posso contar um exemplo? Amados, eu sou de São Paulo, tá? Quando eu entrei no Bola de Neve, o apóstolo Rina me mandou para Floripa, abrir uma igreja lá, e depois ele me mandou para cá, para Niterói. Só que antigamente tinha uma rixa, paulista e carioca e tal. Eu falei, cara, esses caras vão me matar, cara. Eu não quero ir para o Rio, mas eu vou para o Rio. E eu sou muito urbano, eu não sou de praia. Se você falar assim, quer passar o final de semana na praia ou quer ficar numa piscina? Eu prefiro a piscina. Cada um tem o seu gosto, também? É o meu gosto. E eu mudei para cá. E aos poucos eu comecei, tanto é que eu fui profissional de skate durante anos, não de surf, não sei surfar até hoje, mas fui profissional que competi fora do país e tal de skate. Então eu sou muito urbano, eu gosto, né? Gosto de prédio, gosto de asfalto, gosto de poluição, gosto. Cada um tem o gosto que merece, amém? Eu comecei a gostar, sabe onde eu fui morar em Niterói? Em Itaipuaçu, só que a minha igreja é em Itaipu. Então eu ia ali para Itacoatiara evangelizar, a gente estava ali. E eu comecei a gostar de pegar um final de tarde na praia. Me apaixonei pelo povo carioca, eu tenho amigos até hoje. Estou falando de 15 anos, 16 anos. Tenho amigos até hoje. Daqui a pouco chega um aí, que é um amigo daquela época, se converteu comigo até hoje. O cara é meu brother. Eu estou 15 anos longe daqui. Estão aqui comigo? Comecei a querer aprender a surfar. Meu irmão, eu literalmente virei um carioca. E alguns meses aqui, gostando do Rio, Deus me fala, você vai embora. E Deus usa o meu pastor para falar assim, você tem 1 ano para abrir essa igreja, você tem alguns meses, em outubro desse ano você vai embora para Curitiba, você vai para a terra da tua esposa, Deus tem algo lá. Amados, eu entrei no Bola, quando o Bola tinha 3 igrejas, 4 igrejas, eu fui abrir a 5ª, que era a Floripa. Aí abri mais algumas, vim abrir aqui. Hoje nós somos 500. Então assim, eu entrei no comecinho. Quando o Bola de Neve todo mundo dizia que ia derreter. Isso não vai dar nada, isso é coisa de moleque. Lá em Curitiba, os pastores mais tops lá, falavam isso, eu falava assim, não, fala para ele não me olhar agora não, fala para ele me olhar daqui 10 anos. Eu sou amigo desses caras hoje. Eu prego lá, os caras pregam na minha igreja, virou brother. Por quê? Porque em 10 anos você prova que você não é um aventureiro. Em 10 anos você prova que, tipo assim, cara, eu vim aqui para ficar, cara. Eu posso ter começado como um moleque, mas o moleque cresceu, amém? Mas deixa eu voltar aqui no assunto. Então, eu estou aqui no Rio e Deus falou assim, você vai embora para Curitiba. Vem um pastor para cá, para Niterói, eu saio daqui, e eu passo em São Paulo, na casa do meu pastor, o apóstolo Rina, e ele me dá uma folha de papel. Tô a tua igreja em Curitiba. 15 e-mails.
Essa é a tua igreja. As pessoas naquela época mandavam, até hoje fazem isso, mas na época, puxa, abre uma igreja em Curitiba. Tinha 15 pessoas que pediram. Cheguei em Curitiba, mandei um e-mail dizendo assim, estamos começando Bola de Neve aqui. Fé. Meu irmão, fé. Porque na realidade eu não mudei para Curitiba, eu mudei para Ponta Grossa, na casa da minha sogra. E eu não achava casa em Curitiba, então eu tinha que ficar. Ninguém merece morar na sogra pregando o evangelho, amém? Porque você tem que pregar e expulsar o demônio, pregar e expulsar. Não, tô brincando, minha sogra é uma bênção. Tá filmando isso aí? Tá, né? Sangue de Jesus tem poder. Mas, ô brother, na boa. E eu amarradão, e começou. 1, 2, 3. E Deus fez algo maravilhoso. Então você vai hoje em Curitiba, você vê uma igreja gigante. Nós temos lá, a gente não conta membro, mas a gente tem 2.200 cadeiras, 6 cultos por semana. Então assim, 80 igrejas, você vê as coisas acontecendo, de líderes, uma pancada de líderes, você vê tudo acontecendo. Legal, mas tudo isso começou com o quê? Uma atitude de que uma folha. Agora, vem cá, eu poderia ter dito não. Rina, deixa eu ficar aqui, cara. Eu mudo para outra cidade, eu mudo para Cabo Frio, abro igreja lá, me deixa aqui. Então tem horas que Deus vai falar assim, filho, quanto vale teu cachorro? Quanto você está disposto a abrir mão de algo? Eu não sei se eu posso amassar esse papel aqui. Né? Quanto você está disposto a abrir mão de algo importante para você, para receber algo maior lá na frente? E isso se chama fé. Amém? Nós como líderes vamos ter que viver isso, porque se você estiver sempre no porto de seguro, um porto seguro, você vai estar seguro, mas a aventura não está aqui. Jesus um dia chegou para os discípulos e falou assim, vamos para o outro lado. Jesus entrou no barco, foi dormir, o que aconteceu? Tempestade. Então o que acontece é que a tua vida ministerial começa do outro lado. Jesus sempre vai dizer assim, entra no barco, e o detalhe, ele sempre vai estar com você, amém? Só que ele vai testar o quê? Sua fé. Muitas vezes ele vai estar dormindo. Essa aqui é outra pregação. Mas vamos lá. Mateus 9, 23 a 25. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Olha as palavras. Ele chega e diz, retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. A Bíblia diz, e riam-se dele. Aí continua, mas afastado o povo, aí eu paro um pouco aqui. Olha que sinistro. Um chefe cheio de fé, um homem, olha para mim, amados, um homem, o que está aqui mesmo? Teclado, não, o que está aqui? A menina morta. Imagina o tecladista, nossa, mas tem alguém aqui, né? A menina morta, está aqui? A menina está morta. Quantos homens? Um homem cheio de fé, eu vou fazer algo. Ele sai. Quando ele volta, ele está com quem? Só Jesus. Só o Deus encarnado. As pessoas olham para ele e Jesus está ali. O cara famoso, o cara que estava na Netflix, o cara que estava... Todo mundo sabia quem era Jesus, tá? Eles olham para Jesus e ele fala, fica tranquilo, ela não está morta. O que as pessoas fazem? Riem dele. Eu não estou falando de um riso, tipo... Cara, que alegria. Era um riso snob. Era um riso de... Sabe? De descrédito. E sabe o que acontece com pessoas assim? Pessoas que não acreditam naquilo que Deus quer fazer na sua vida? Repete comigo. São retiradas do ambiente de milagre. Versículo 25. Mas afastado o povo. Amados, olha para mim. Não queira viver um ambiente de milagre se você permite incredulidade no teu coração. Não queira ver tua igreja crescer, teu filho ser salvo, teu casamento ser restaurado, se há dúvidas aqui. Será? Meu irmão, não é será, é o tempo, vai acontecer. Posso contar uma história? Posso? Quando eu casei com a minha esposa, ela tinha 16 anos, eu tinha 24. E aí, meu irmão, eu não tinha um gato para puxar pelo rabo. E o primeiro cachorro foi um Rottweiler que não tinha rabo. Então... Meu irmão, a gente não tinha dinheiro, estava todo endividado, tinha perdido uma grana. E eu olhei para ela e falei assim, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu levanto e... Não, esse é outro texto. Eu falei para ela assim, falei, amor, eu não tenho nada. Eu tenho uma promessa. Se você acreditar nessa promessa, nós vamos rir das situações que a gente vai ainda passar. Olha o que eu prometi para a menina. Falei, a ideia era, você vai sofrer pra caramba. Mas, se você acreditar,
Um dia você vai rir. E ela acreditou, tinha 16 anos, não tinha outra opção. Brigamos 7 anos. 7 anos. Eu imaturo, ela brava. Tinha época que eu não sabia se eu estava casado com uma mulher ou com o Saddam Hussein. Briga, era feio. Quis separar várias vezes, separei com medo de diabo me matar. Falava, nossa, eu vou dar mó brecha, ele vai me matar, daí eu não vou ficar com ela. Melhor ela do que ele, né? E aí eu ficava. Um dia, essa história é longa, um dia, Deus restaurou nossa história, nosso casamento. A gente sentiu que aconteceu algo. Nós falamos assim, vamos marcar isso? Vamos engravidar? Aí ela tomava remédio. Tem hora que tem que o anticoncepcional tem que sair do organismo, sim ou não? A gente falou, vamos engravidar, ela engravidou. A Vivian, que é a minha filha de 13 anos, não sabe o que é briga. Quando a gente fala mais alto um com o outro, ela para de brigar. Aí o meu filho de 18 fala, sabe de nada, meu. Tipo, o meu filho de 18 é o que fala assim, eu passei pelo deserto, você nasceu tranquila. Meu irmão, Deus restaurou, amém? E tudo mudou de uma hora para outra? Não. Deus restaurou o casamento. Mas, quando Ele restaurou o casamento, a igreja começou a crescer. A gente começou a amadurecer aqui. Foi mudando. A gente aprendeu a administrar dinheiro. A gente começou a mexer. De repente, Deus prosperou. Teve uma chave. Foi mudando. Hoje, exatamente hoje, nós somos mais que o Júlio, pai do Cris. Todo mundo deu Cris. Porque ele tem 2 empregos, eu tenho 5. Eu sou pastor de uma igreja e nós temos 4 empresas. E Deus começou a tocar em todas elas. E a gente está trabalhando igual louco, tanto na igreja quanto nas empresas, as coisas estão acontecendo e a gente está muito feliz, porque todas tocam pessoas, amém? Então Deus mudou a nossa sorte? Sim ou não? Hoje, amados, não tem um restaurante que a gente não queira, é que a gente faz dieta, a gente treina, tal, a gente não come porque a gente não quer, não porque a gente está passando fome. Mas, tinha época que a gente não comia porque não tinha opção. Mas, amados, vamos comentar o lugar? Semana que vem a gente vai. Mudou a nossa vida. Hoje, um dos nossos negócios é um salão de beleza. A gente tem um salão de beleza. Você mas é ela que cuida. Mas vocês entenderam, amém? É ela que cuida. Meu irmão, hoje a gente ri do que Deus faz, porque é milagre atrás de milagre. Esse salão faz parte de um coworking de beleza. A ideia entra uma mulher, ela pode passar o dia todo. Tem spa, tem cabeleireiro, unha. Aí o marido, abrimos uma barbearia, tem um café irado. É maravilhosa a casa. Só que a gente abriu um lugar pequeno. De repente, tivemos que alugar uma casa gigante e a Viviane teve um sonho. E ela viu uns pilares. E ela, passeando pelo bairro, achou uma casa com esses pilares. E ela falou, Deus... E a gente conhece todo mundo na cidade, conhece governador, prefeito, autoridades, mendigos, conhece todo mundo. E aí, louco, que lá em Curitiba, muita gente louca no bola, a gente conhece todo mundo. Aí a Viviane falou assim, quem é que tem influência para me apresentar essa mulher? O Espírito Santo falou, eu. Ela falou, opa, uma boa pessoa, né? Então me ajuda. Do nada sai a vizinha. Oi, moça, você está olhando essa casa? Essa casa está para alugar. Não tinha placa. Ah, é? A vizinha é minha amiga. Meu irmão, quando é que uma vizinha vai te parar e dar o telefone da outra? Para uma pessoa desconhecida? Nunca. Deu. Marcamos uma reunião para ir lá conhecer a casa. Eu vou junto. Quando eu chego, o filho dela, Biga, tudo bem? O cara é pastor e me conhecia. Adivinha, alugamos a casa. Sem fiador, sem nada. Estamos lá agora. Sabe quem é cliente do coworking de beleza? A dona da casa. Só que a gente desmontou a casa, a gente quebrou parede. Se fosse eu, tivesse desmontado a minha casa, eu tinha expulsado os caras. Milagre. Vocês estão aqui? A gente ri disso hoje. Mas há 20... Quanto tempo de casado? 20 anos. 20 anos atrás, eu tive que achar uma mulher que acreditou. O que é isso? Meu irmão, Deus quer mudar a tua história, amém? Mas Ele não vai mudar a tua história sem Ele te pedir uma atitude de fé. E é aqui que a obra muitas vezes para. Porque quando Deus fala assim, faz mais uma parede, põe um alicerce mais forte, não precisa, eu tenho medo, será que vai ter dinheiro? E Deus está falando, se eu estou te mandando, fica tranquilo, dá um passo. Uma vez Deus me falou assim, através de um profeta, não tenha medo de assinar papéis. E aí a gente não está tendo medo.
E eu tô pagando as contas, sabe por quê? Porque eu nunca vejo, não sou eu que administro, é minha esposa. Só que um dia eu resolvi ver a conta. Tô quase acabando, pastor. Mas acho que eu tenho mais um tempinho. Quem paga as contas lá em casa é a Vivi. Ela tem uma manha com finanças e eu não tenho. E um dia eu resolvi ver as contas de casa, sabe que mês? Janeiro. Foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Porque janeiro tem PVA, IPTU. Eu tenho 5 filhos na escola particular. Você não tem 4, mas a minha sobrinha era eu que pagava. E eu fui ver, só que em janeiro não é só a mensalidade. É a matrícula. E tem mais uma outra coisinha que é cara pra caramba. Material escolar. Eu sei que eu olhei a conta, eu falei, eu vou morrer, cara. Aí o que eu fiz? Corri para a agiota. Amém? Não, fui para a torre de oração, meu melhor agiota. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, olha a oração que eu fiz. Eu não tenho um pai que eu possa ligar em janeiro e falar, me dá uma força só esse mês. Eu não tenho ninguém que eu possa... Eu tô sozinho. Sou eu e o Senhor. Sabe o que Deus falou para mim? Eu sou o teu pai. Escuta, vírgula. Eu sabia que ele ia falar mais. Quem ouviu a voz de Deus sabe quando ele está falando, amém? Que não é como você ouve, é o que acontece aqui dentro. Ele falou, eu sou o teu pai. Eu sou tudo o que você precisa. Meu irmão, uma coisa é dar te ver e eu te falar, eu sou o teu pai. Outra coisa é Deus te falar isso, concorda comigo? O que aconteceu? Eu saí daquela torre de oração. As contas. Não, continuaram lá, eu não paguei. Quem pagou foi a Vivi. Mas eu saí com uma certeza de que alguma coisa ia acontecer, porque o meu pai falou, eu sou teu pai, cara. Eu não sei o que ela fez. Eu sei que eu vivo pregando fora, tenho oferta, meus livros começaram a vender, treinamento começou a acontecer, e eu sei que, de repente, passou o ano, de novo agora, passou janeiro. Só que dessa vez eu não vi. Quem está entendendo? Tem hora que Deus vai te falar, filho, tenha uma atitude. Posso contar um outro exemplo? Só para esses aqui que falaram. Posso contar ou não posso, gente? Um dia eu estou na minha igreja, eu estou aqui em Niterói, sabendo que eu ia embora, triste, porque eu gostava do Rio. Gosto ainda, mas eu estava indo embora, estava aquele sentimento de perda. E eu tenho uma visão. Foi a primeira vez que eu tive uma visão da igreja em Curitiba. Eu vi um galpão comprido, cheio de jovens. Nós alugamos depois de um tempo um galpão, quebramos a parede de trás, que a empresa saiu. Quando a gente quebrou a parede e estendeu a igreja, eu estou no meio do culto, eu olho para a igreja, caramba, cara, eu vi essa igreja lá em Niterói. Isso foi 1 ano e meio depois. A igreja cresce, a gente começa a alugar. Sabe quando a igreja começa a crescer, você começa a alugar tudo do lado? Estacionamento da frente, vizinho, parte de cima, a gente começou a alugar as coisas, ministério infantil. De repente, eu tive uma visão. Eu vi um lugar 4 vezes maior do que o meu e uma galeria em cima. Você já foi na minha igreja? Começamos a procurar. Eu achei lugar 2 vezes maior, 3 vezes maior, mas eu sabia que era 4 vezes maior. E achei um ginásio, 4 quadras juntas. Era só tirar as cercas, alambrados. É alambrado que fala? Que divide uma quadra da outra e pôr um forro, só isso. Tipo assim, 2.200 metros quadrados. Né? Pôr um som que desse para ouvir, mexer. Eu achei e eu aluguei. Detalhe, é o último bairro da cidade e a cidade inteira começou a me xingar. Pastores me falavam, você é doido, você está no centro da cidade, cara. Você vai sair daqui e você vai lá para o último bairro da cidade. Olha o que Deus me mandava falar. Pastor, não é o último, porque o meu bairro é mais próximo do aeroporto. Eu falava, é o primeiro, para quem vem de avião. E Deus mora onde? Como é que ele visita Curitiba? O que eu comecei a falar? Quando Deus vem para Curitiba, ele passa por aqui primeiro, fica tranquilo, cara. E eu comecei a falar para a galera assim, não é o ambiente que faz a pessoa, é a pessoa que faz o ambiente. Lázaro não, qual é o nome do cara? João Batista. Começou a confundir tudo. João Batista fez do deserto o quê? Uma plataforma para falar do Messias. Meu irmão, nós mudamos para lá. Minha conta de luz era R$700 no outro galpão. Sabe qual foi a minha primeira conta de luz no novo galpão? Chuta. R$5.000. E só aumentou de lá para cá, porque veio o ar-condicionado, começamos a aumentar cultos. E a igreja não parou de crescer finanças. Aumentaram as contas? Muito, muito, muito. Mas aumentaram os recursos? Muito. Nós quintuplicamos o tamanho de membros
Mais que 6 vezes, 7, a gente quase chegou a crescer quase 8 vezes a quantidade de membros. Mas o que aconteceu? Alguém teve que dizer, eu creio, Deus. Se o Senhor está procurando alguém na terra que vai crer nas suas loucuras, eu estou aqui. Agora, quem é que está aqui acreditando nas loucuras de Deus? Posso te falar algo? O propósito de Deus nunca vai morrer. Nunca. O que Deus tem na mente dele vai se cumprir. Agora, pode ser com você ou não. Se você disser, é muito para mim, eu não tenho fé, Deus vai cumprir o que tem. Mas com outra pessoa. Acabou meu tempo? Ah, tá. Deixa eu... É mesmo, alguém com o capacete, com a mão na cintura, eu falei, pronto, São Gonçalo, tô morto, cara. Eu tomo o celular. Tô brincando. Fala pro irmão do lado. Quem faz o ambiente? Não, fala forte. Quem faz o ambiente? É você! Amém? Se Deus te mandar abrir uma igreja em tal lugar, meu irmão, quem faz o ambiente é você. Quem está mandando? Vamos terminar essa mensagem. Meu irmão, um homem cheio de fé, presta atenção, um homem cheio de fé, toma uma atitude, ele diz assim, eu vou atrás de alguém que pode mudar essa situação. Ele vai. Quando ele volta com quem? Jesus, a resposta. Volta com quem? Jesus. Está voltando. As pessoas riem dele. O que Jesus fala? Sai todo mundo. Quando as pessoas saíram, Jesus entrou. Jesus entrou antes? Por que as pessoas tiveram que sair? Porque elas não criam, não acreditavam. Aprenda a dividir os teus sonhos com quem sonha ou sonha mais que você. Amém? Não desperdice suas palavras. Não tente convencer pessoas. Meu irmão, eu posso dar um conselho? Quem é a pessoa, quem é o mestre dos mestres? Jesus, amém? Mas eu tenho um mestre que eu também gosto muito. É o mestre Miyagi, do Karate Kid. Quem não sabe o que eu estou falando? Tem só procurar, Karate Kid. O mestre Miyagi, um dia perguntaram para ele assim, mestre Miyagi, qual é o segredo do sucesso? Ele falou, não discuta com idiotas. Aí a pessoa falou, não concordo com você. Você tem razão. Pô, cara, Deus te dá uma visão, é uma loucura. Eu tô nessa agora. Deus falou que a gente vai para um estádio em Curitiba. Tem um estádio lá abandonado um tempão. Meu irmão, o pastor dá risada. Tem um pastor que chegou para mim uma vez e falou assim, e aí, seu estádiozinho? Eu falei, fica tranquilo, eu vou te mandar o convite. Vou discutir. Eu sei o que Deus falou, meu irmão. Deus manda profeta em tudo quanto é lugar. Esses dias foi um holandês. Não sei quem já ouviu falar de um profeta chamado Abraham Lanzini. Esse Abraham Lanzini, ele profetiza cantando. Digita no YouTube, é sinistro. A voz do cara é de outro mundo. Ele começa a cantar e Deus começa a usar. Meu irmão, você começa a chorar só da voz do cara. O cara vem da Holanda. Não é nem dos Estados Unidos que eu conheço um monte de profeta. Da Holanda. Da onde? E, meu irmão, Holanda não é Alcântara. É Holanda. É longe. O cara chega e começa a falar, eu vejo vocês num lugar como se fosse um estádio coberto. A igreja inteira olha para mim. Meu irmão, minha igreja engravidou disso. Então eu não tenho problema com a igreja. Meu problema é com as pessoas que estão fora da igreja. Que vem o quê? Estádio. Gente dando risada e eu, meu irmão. Meu sogro diz o seguinte, não coloque açúcar quando o café é para louco. Então, quando alguém está querendo me encher, eu falo para minha esposa, não coloca açúcar. Porque eu não tenho que provar para alguém se eu estou certo ou não. Eu tenho que treinar a minha equipe para quando eu chegar no estágio, não ser um culto que não vai funcionar. E é o que eu estou fazendo. Quem está entendendo? Então, vamos lá. Quando Jesus chegou, os incrédulos tiveram que sair. Quando a incredulidade saiu, o milagre aconteceu. Mateus 9:25. Afastado do povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Meu irmão, eu acredito que um dia, tudo que Deus te prometeu vai acontecer, amém? Quem crê nisso? Então a pergunta que eu te faço nessa noite é, quanto vale seu cachorro? Sabe por quê? Porque vai ter um dia que você vai ter que abrir mão de algo que você gosta. Um dia Deus vai falar assim para você, abre, vende o cachorro. Só que, meu irmão, se você vender o cachorro, um dia Deus vai mudar a tua sorte e você vai comprar ele por $15 mil. Vou te contar uma história, posso? Um dia eu estou conversando com o Cris. Sabe o Ministério Filhos do Homem, lembra dele? O vocalista é o Cris. E ele é lá do Paraná. A gente está comendo e eu falei, ô Cris, que carro que você tem? Eu nem sei porque eu entrei no assunto de carro. Ele falou, faz tempo isso. Ele falou, Biga, eu estou sem carro. Ah, é por quê?
eu ofertei, cara. Deus me deu um filho. E eu queria dar uma oferta que me custasse. Eu não ia dar R$ 1.000. Eu precisava dar algo que justificasse o filho que eu tive. E eu dei meu carro. E eu nunca tinha dado nada para Deus. Assim, de dinheiro, de valor. Dava o dízimo, uma oferta, mas nada que custasse. Aquilo mexeu comigo. E um dia eu tinha uma YBR 120. Quem sabe a moto da Yamaha YBR? Eu tinha um carro e a motinha. Eu sempre gostei de moto. E um dia, sem falar com a minha esposa, meu único erro nesse dia foi isso. Eu não falei com a Vivi. Não foi o maior erro. Eu estou bem até hoje, mas assim... Cara, mas tudo bem, deu certo. Olhei para a igreja, ainda a gente não era tão grande. Eu falei assim, gente, eu vou fazer algo agora, que eu vou fazer um ato profético. E eu vou ver a mudança da vida financeira dessa igreja. E se você acreditar, daqui a alguns anos Deus vai te dar uma empresa, ou você vai crescer, você vai ser promovido, só acredita. E eu falei, eu vou fazer a minha parte. Peguei a minha chave da YBR e ofertei. Começaram algumas coisas, Deus mandou pastores para nos ensinar sobre o assunto. Passa um tempo, a moto aumentou, eu já tinha uma Twister 200 cilindradas. Nós mudamos de galpão, eu dei a Twister para pôr o forro na igreja. Não deu nem um pedacinho do forro, porque era muito grande, mas eu dei o incentivo. Depois a vida financeira mudou, com meu primeiro carro zero, ofertei também. Depois ofertei uma caminhonete, e foi indo. E as coisas mudaram, sim ou não? Totalmente. A igreja cresceu, empresas nasceram. Deus falou assim, teu papel é ensinar pessoas que não têm onde cair mortas a administrar e prosperar. Eu falei, amém, Deus, eu vou acreditar nisso. Começamos a fazer. E a igreja cresceu. Só que o ano retrasado, nós estamos em 2020, 19, 18, 17, ou 18, ou 16, nessa vida, acho que uns 3 anos atrás, 3 anos atrás, Deus falou assim para mim, está na hora de você voltar a ter as mesmas práticas que te trouxeram até aqui, porque eu vou te levar a lugares maiores. Quais são as práticas? Volta para a sala de aula, ou seja, volta a estudar e dá muito curso para a igreja e começa a fazer ofertas que sejam pesadas para você. Só que naquela época eu estava com uma BMW 1.200 cilindradas. Quem ama de moto, quem gosta de moto sabe o que eu estou falando. A moto era muito mais do que eu sonhava. Eu olhei para a moto. Cara, meu coração começou... Eu já não tenho cabelo, a sobrancelha começou a cair. Eu falei, meu Deus do céu. Tomei coragem... Num seminário, eu falei, gente, eu contei para a esposa, que eu já estava mais safo, falei, não vou morrer nessa vez. Já tinha mais filhos, eu tinha que trazer o leite. Falei, amor, eu vou fazer uma coisa muito forte agora, eu vou dar minha moto. Ela, sério? Porque ela sabia que o próximo passo era dar ela. Tô brincando. Aí eu falei assim, eu vou dar a moto. E num seminário, Deus me pediu para dar a moto para um pastor. Esse pastor é negão. E no meio da oferta eu falei, eu vou dar um passo que eu já fiz lá anos atrás. Só que agora a moto aumentou, eu vou dar minha moto. Todo mundo, uau, todo mundo sabe que eu gosto de moto. E eu olhei para esse pastor e falei, Léo, levanta, a moto é tua. O cara ficou branco. Sério, lembra do Mussum? Os trapalhões. Explodia, todo mundo ficava branco. O Mussum ficava branco, todo mundo ficava preto, o Mussum ficava branco. O cara ficou assim. Meu irmão, destravou algo na igreja. Logo depois eu ganhei uma outra moto. Deus não fica devendo nada para ninguém, amém? Então eu não estou querendo dizer o que aconteceu na minha vida, que Deus restituiu. Agora, na igreja, mudou algo aqui. Então Deus sempre vai te pedir uma atitude de fé, para que Ele possa entrar e fazer algo diferente. Amém? Então, quanto vale teu cachorro? Quanto vale teu sonho? Quanto vale aquilo que você gosta? Eu estava conversando com os pastores que eu só consigo viver o que eu vivo hoje porque eu consigo administrar o tempo, a hora de administrar a igreja, a hora de administrar as empresas, a hora de descansar, a hora de fazer algo que eu gosto, que é andar de moto. Então, moto para mim não é só uma moto, é um tempo para relaxar. Custou muito meu cachorro, muito, mas um dia ele voltou. Pastor, eu tenho mais 2 minutos. Eu vou te contar o último testemunho, que para mim é o mais forte. Posso? Eu tenho mesmo, pastor, não vai atrapalhar aqui mesmo? Eu não quero roubar eu quero te ouvir, então eu não quero roubar seu tempo.
Meu sonho era ser campeão mundial de skate. Eu contei isso lá no Bruno, eu acho que eu contei no ano retrasado. Qual era meu sonho? Ser campeão mundial de skate. Minha modalidade é descer ladeira em velocidade, downhill. Eu vim competir aqui no Cristo Redentor, no Cristo não, na Vista Chinesa, não agora que morreu o menino, outro campeonato, faz anos já. E eu era bom nisso. Eu fui o segundo brasileiro a sair para fora do país para disputar o Mundial. E como eu não tinha muita grana, eu pus na minha cabeça assim, eu já era casado. Se eu for campeão mundial, eu vou levar minha esposa e meu filho para fora do país, eu vou dar uma vida digna para eles. Primeiro ano eu fui, no meio do campeonato eu caí, um francês me atropelou e meu ombro veio parar no meio do peito. Não sei quem já tirou o ombro do lugar, dói muito. Fui parar no hospital, não sabia, pensava que era SUS. Entrei, me arrumaram, eu dei meu endereço do Brasil e fui embora. Falei, nossa, como é que funciona? Só que chegou a conta depois. Mas vamos lá. Volto para o campeonato com uma tipóia, participo do campeonato brasileiro, não desiste nunca, vou lá. Só que eu decorei a ladeira. Fiquei 1 ano treinando. Fui para a prefeitura da cidade, provei que eu tinha como ganhar o campeonato, prefeito bancou a passagem, empresas vieram, dessa vez deixei uma grana para minha esposa, voltei, 2002, julho de 2002, fui para a Áustria, e aí no meio do campeonato só não podia acontecer uma coisa, fui para a final, na final não podia acontecer uma coisa, chover. Hoje tem tecnologia para andar de skate na chuva, na época não tinha. E adivinha? Meu irmão, caiu o mundo. Teve uma hora que eu vi era Noé passando com a arca, assim. Choveu. E eu, filho de Deus, eu falei, Deus, é só o senhor fazer assim. Caramba, eu estou aqui, é o meu futuro. Não parou de chover. Foi cancelada a final, ficou valendo o tempo que eu fui para no qualifying. Beleza. No outro dia, que podia chover, adivinha? Sol. Meu irmão, sol, arco-íris, duendes, unicórnios, um lugar lindo. Aí eu fiquei bravo. Eu falei, puxa Deus, que sacanagem. Eu fiquei muito... Quem já ficou bravo com Deus? Seja sincero. Fiquei muito bravo. Só que eu estava em outro país, então eu tinha que liberar perdão para ele, para poder voltar para o Brasil. Mas eu estava bravo. E eu estou muito bravo. Mas eu estou bravo com Deus, mas lendo um livro de Deus. Estou lendo um livro chamado Vinho Novo é Melhor. Quem já leu esse livro? O Subirá falou assim que esse livro tem que estar na cabeceira da cama, que ele é uma injeção de fé. E eu estou na última página do livro, bravo com Deus, mas lendo um livro de Deus. Virei a página, o cara tem uma frase assim que ele fala para a esposa: você viu o que uma vida de fé fez com a gente? Eu ouço uma voz: filho, cara, você sabe quando é Deus. Filho, você se deu bem o ano passado. Não, você se deu bem esse ano. Imagina, o ano passado eu tinha ficado em 30º lugar. Nesse ano eu tinha ficado 13º skatista mais rápido do mundo. Falou assim: filho, você se deu bem esse ano. O ano que vem você pode se dar melhor ainda. Mas você abriria a mão dos teus sonhos para viver os meus? Quanto vale teu cachorro, querido? Eu chorei. Eu vim chorando. Áustria, Alemanha, Rio, Curitiba, Ponta Grossa. Mal, porque Deus pediu tudo que eu tinha. Era meu cachorro. 10 dias depois eu encontro um amigo da Jocum. E aí eu conto essa história para ele. Não tinha dado a resposta para Deus. E ele falou assim: não há nada que Deus te peça que Ele não te dê 100 vezes mais na terra ainda. Me ajoelhei, peguei meu skate, peguei meu macacão, que é com macacão de couro, capacete, é tudo muito caro. E falei: Deus, eu abro mão dos meus sonhos. Isso foi em julho. Agosto, setembro, perdido, não sabia o que Deus queria. Eu falava: Deus, eu te falei sim. Para onde eu vou? Meu irmão, Deus tem uma capacidade de chamar a tua atenção e depois se esconder, incrível. Ele se esconde. E aí, o que aconteceu? Outubro, eu recebo uma ligação de São Paulo. Um homem chamado Rinaldo Seixas, que tinha 3 igrejas com o nome de sorveteria. Ô Bigard, eu ouvi falar do que você faz aí no Paraná. Eu evangelizava através do skate. Eu queria te convidar para fazer parte de uma igreja nova, chamada Bola de Neve. Vem aqui para São Paulo. Sabe o que eu falei no começo? Que eu não queria. Deus falou: vai. Fui. Ele não me conhecia, me ungiu missionário, me mandou para Floripa. 17 anos depois, eu fico pensando se eu tivesse trocado isso por um troféu de campeão mundial. Quanto vale teu cachorro? Hoje eu ainda ando de skate, para divertir, eu mudei de esporte, eu faço outro esporte agora, mas eu ainda sei andar. Mas meu cachorro ficou muito mais caro. A alegria que eu tenho na minha casa, a alegria de ter amigos, de viajar. Meu irmão, eu preguei hoje lá, vim correndo para cá, amanhã eu já volto, vou inaugurar uma igreja em Matinhos, uma igreja que não, era a terceira igreja que eu abri, não rompia, e a gente insistindo, rompeu, e sabe o que a gente vai inaugurar amanhã? Nós alugamos um mercado que estava parado.
Nós estamos entrando no mercado. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Quanto vale teu cachorro, querido? Quanto vale aquilo que você sonha? E Deus te fala, me dá. Eu vim aqui só orar por você sobre isso. Amém? Porque tem hora que Deus vai te pedir a coisa que você tem mais valor. Para lá na frente ele falar, pode comprar de novo. Só que agora você tem condições. Você está diferente. Tua mente é outra. A visão está aberta. E eu vou cumprir o que eu tenho na tua vida. Amém?